Acabou o quarto mês do ano e aqui a gente vai comentar tudo que impactou o mercado e os investimentos, mas só depois da vinheta. Abril acabou e hoje eu estou aqui com o Cássio Marcato, assessor de investimentos, para a gente comentar sobre o que aconteceu no mês de abril nos mercados. E abril que tinha tudo para ser um mês de recuperação, né, Cássio? Fala, Thiago. Fala, pessoal. Abril teve motivos que nos trouxeram até um certo alívio, até recuperaram de fato, como você falou, o mercado em alguns momentos. Mês ali que a gente não via uma alta tão expressiva na bolsa em um único dia, principalmente aqui no mercado local. O mercado lá fora não teve nada de muito impactante, foi só consequências das demais coisas que a gente já falou aqui. Mas a gente teve um desperdício aí no mês de abril, sim, né? O Brasil, a gente brinca que é um país que não perde a chance de perder uma chance. Abril foi só mais um capítulo aí dessa história, mas ainda fechamos um mês positivo em algumas questões, bolsa, juros, enfim, mas era para ter sido bem melhor. Sim, e aí eu falo isso porque começo do mês, na verdade, quase no meio ali para o dia 11, saiu o resultado de inflação no mês. Esse foi o número, sem dúvida, mais importante que saiu no mês. E aí lembrando, né, a inflação é um assunto que desde 2020 a gente vem buscando controlar, não só no Brasil, no mundo inteiro. E aí dia 11 saiu um resultado de inflação bem melhor do que a expectativa. A expectativa era 0,77, resultado da inflação fechada de março, né? E veio 0,71. Aí você olha e fala, não é tão diferente assim. Só que é 0,71 mesmo com a gasolina subindo quase 10. Sim. Então se você desconta o preço do combustível, que ele é super impactante na inflação, você vê que foi um resultado muito bom. E isso trouxe nossa inflação para dentro da banda da meta depois de muito tempo. Tanto que nesse dia a bolsa subiu 4,30, a maior alta do ano. A maior alta desde as eleições, se eu não me engano. Sim. Para a eleição do primeiro turno, trouxe na segunda-feira aquela alta lá de quase 5% também, por causa da composição do Congresso. De lá para cá, período um pouco mais conturbado, e a gente teve essa alta muito forte agora, dado esse alívio, né? A inflação não é a inflação dentro da banda da meta não é necessariamente uma notícia boa, principalmente que o que está fazendo com que essa inflação seja menor é a falta de consumo, é a economia começando a sentir os efeitos da Selic muito elevada. São consequências da briga contra a inflação que para a economia em si não é um negócio muito positivo. Mas necessário. Mas necessário. Sim. Então a notícia não é necessariamente muito boa, mas traz alívio. Então se alivia o mercado à vista, alivia o mercado futuro, faz com que os juros, todos os vértices, né, que a gente usa, lembrando que todo ano tem, para cada ano em si, um vencimento de contrato de juros, como se fosse a Selic. Selics de longo prazo. E esses contratos diminuem, fazendo com que as coisas a valor presente subam. A gente teve até tem uma cola aqui, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que também ganha muito valor quando esse alívio vem, subindo quase mais de 3,5% no mês. Ele acaba sendo até mais sensível que a bolsa em algumas... Para juros, normalmente, às vezes, sim. Ele é mais descorrelacionado, né? A bolsa ainda tem outros fatores que afetam, mas tivemos os fundos imobiliários subindo bem por causa dos juros e, por consequência, algumas ações também, fazendo com que tivemos essa recuperação e que depois a gente foi devolvendo, a gente foi perdendo, a bolsa voltou a cair depois desse belo dia que a gente teve aí, dado uma inflação mais baixa. Foi um dia muito forte, o outro dia também, se não me engano, subiu. E dólar respondendo também no oposto, né, caindo para baixo de 5. E aí, desde então, dias bons, dias ruins, sucedendo, mas no geral, caindo e voltando aí pro começo do mês. Ainda fechou positivo, né? Fechamos o mês 104,432. Subiu 2,5, né? 2,5, exatamente 2,5. Hoje, que a gente gravando aqui o episódio, já caiu um pouquinho mais. Bem mais, na verdade, né? Agora no primeiro dia do mês. Bem. Mas pegando aqui o fechamento, exatamente uma foto, 104,432. O IFIX que a gente comentou, subindo 3,52. Então ele realmente respondeu melhor, porque foi um mês que acho que o grande ponto foi o fechamento, a queda na taxa de juros, né? Na curva de juros. E as expectativas futuras. E a sensação de que uma inflação dentro da banda da meta, se ela continuar nesse movimento de enfraquecimento. Aí veio o GPDI e GPM do mês negativos de novo. Todos os índices inflacionários perdendo força. Se esse movimento não for interrompido por nada muito abrupto, a gente pode ter um Banco Central começando a cortar juros também no D0. Então, alivia o juro futuro, aumenta a possibilidade de uma diminuição de juros por parte do Banco Central.
clima naturalmente sofre um certo alívio, o que faz com que todos os demais índices aí melhoram, né? O dólar perdeu força também até por uma entrada, até o dia 20 a gente tem esse dado, a gente não consegui achar ele atualizado, fechado, abri o dado, que hoje é o primeiro útil do mês ainda, né? De maio. A gente tem um fluxo estrangeiro positivo em abril. 3,3 bi. Isso reais. que saiu muita coisa após o meio do mês. Então a gente ainda tem um fluxo positivo que ajuda o dólar a ficar um pouco mais fraco. Só que a gente teve alguns pequenos eventos vindos ali. Principalmente Brasília é sempre o ator principal quando a gente fala em Brasil. Brasília causou algumas questões no mês aí. Questões de imagem que danificam as viagens que o presidente fez. Questões até de que foi de fato entregue ao Congresso o texto, a proposta inteira do arcabouço fiscal. E ela é de fato aquilo que alguns gestores nos resumiram. Já anteciparam, né? Ela é um pouquinho menos pior do que nada, só que ainda assim não entrega uma segurança fiscal ao ponto desse alívio que a gente teve com a inflação se arrastar até o fim do mês. A gente teve um texto ali que veio com algumas incertezas, você tem gastos independentes de crescimento, você tem gastos obrigatórios, você tem gastos que não estão dentro do pacote. Ao todo são 13 tipos de gastos que eles ficam fora do teto. Então não é teto. Então você tá deixando brecha para gastar mais do que você arrecada. Esse risco continua na mesa. Então essas questões políticas fizeram a gente devolver uma boa parte desse alívio aí. Esse foi o mês que aconteceu aquelas viagens do Lula, né? Para a China, que foi uma viagem que acabou sendo adiada por conta de uma pneumonia que ele teve... Final de março? Final de março, abril, né? Março. E lá ele fez alguns comentários que não pegaram bem, principalmente atacando os Estados Unidos, que talvez não seja uma boa ideia atacar os Estados Unidos, comentando que um comentário que ele fez até virou, não vou falar meme, mas gerou muita repercussão, quem é que definiu que o dólar tem que ser a moeda mais importante do mundo? E aí abriu um caminho para negociar direto o Brasil. Ele até assinou um contrato, né, para facilitar o comércio direto sem a questão do dólar, enfim. Claro que no fundo quem manda nisso aí é o cara que exporta, você que vai receber, que vai escolher se você aceita em outra moeda ou não. Então, talvez seja mais para agradar demais políticos ali, fez um acordo, pegou dinheiro emprestado com a China, porque está precisando, né? Perfeito. O Brasil não tem dinheiro mesmo para nada, por isso que toda essa questão do arcabouço fiscal, todo o dinheiro nosso já está mapeado. Um país que está tentando burlar essas regras, porque um governo que gasta muito, por hora tem bastante possibilidade ainda, um país bem mais estruturado que seus vizinhos, mas não pode ir tanto ficar anos e anos nessa mentalidade aí que o presidente está no momento. E queira ou não queira, isso é risco de imagem. É risco de você, igual, por exemplo, a gente quando compra uma ação, até quando tivemos o episódio lá com o Vitório, com o analista, a gente fala disso, que a imagem de uma empresa, a imagem do CEO de uma empresa manda muito na hora de um grande fundo, um grande investidor comprar pro longo prazo. O país é a mesma coisa. Então, houve essa quebra, né? Queira ou não, são 200 e poucos países, você não pode tomar lado. Principalmente um país igual o Brasil que vende para todo mundo. E a gente nesse momento de dificuldade, mas ainda assim criando fundos para conseguir financiar os vizinhos, né? Saiu agora a Argentina, aí já tinha, não sei se foi Venezuela, mas tem... ele vem tentando criar algumas fontes de recursos, de financiamento para os países vizinhos, e a gente sabe que não é a primeira vez, já foi feito no outro governo. Não vai receber, é a mesma história de sempre. Fundo perdido, né? É a mesma história de sempre. Então essas questões que danificam a imagem faz com que o gringo... Principalmente o grosso do dinheiro do mundo está na mão dos Estados Unidos, na mão de sua população, na mão do seu governo, na mão do seu grande mercado. E esse dinheiro poderia vir mais para cá se você tivesse um alívio nas imagens, né? O Lula tem piorado a imagem com o Brasil em relação ao Ocidente já há algum tempo, né? Estreitando esse relacionamento com a China, que tem que fazer mesmo. A China é nosso maior cliente, nosso maior parceiro comercial. A Índia tem uma quantidade de pessoas incrível que mora lá, mais de 1,5 bilhão de pessoas. Então você tem que ter o mercado aberto com todos esses países. Claro. Só que não pode virar as costas para um outro lado do mundo que, queira ou não, ainda e vai demorar muito tempo para deixar de ser o lado mais poderoso da corda. Então você tem aquela questão de receber os navios iranianos lá, que os Estados Unidos disse que não gostaria que isso acontecesse. Aconteceu, como se nada
Como se quem tivesse pedido fosse um paizinho pequenininho. Enfim, isso talvez tenha prejudicado um pouco a nossa imagem mundo afora aí, porque quando ele questionado nos demais países que ele visitou, de tudo que ele falou na China, ele foi pego no contrapé, ele viu que a galera não gostou muito, não. E o Brasil, que historicamente, sempre tem uma postura mais neutra, né? Ele não costuma entrar muito em conflito. E, além desse conflito, um outro que talvez tenha sido, não vou falar, não sei se pior, talvez pior. Acho que sim. Para a imagem, acho que sim. Para a imagem, né? Que foi comentar que a guerra da Rússia não tem só a Rússia lutando. Então, é uma guerra da Rússia e Ucrânia, como se a Ucrânia também tivesse a culpa. Eles que foram invadidos. É claro que existe todo aquele contexto geopolítico que a gente até comenta muito no episódio com o professor Thiago Paes. Mas é uma história que ela é narrada no mundo inteiro de uma forma que é feio você ir contra isso. E você pega, por exemplo, que ele não está errado na questão da conclusão do conflito. Perfeito. Se os Estados Unidos parar de mandar arma, que é o que ele pediu. Se os Estados Unidos parar de mandar arma, a guerra acaba. Acaba porque vai ser massacrado. Verdade. A Rússia vai tomar o controle da Ucrânia, que é tudo que ela quer. E outra coisa, qual que é o precedente que você abre? O Brasil também não é um país militarmente poderoso. A gente tem alguns... Longe disso, né? Longe disso, principalmente pelo tamanho, né? O Brasil é um país continental, então se torna muito mais difícil você defender um país muito grande do que um país menor, como o Uruguai, por exemplo. Então o Brasil não tem qualquer grande potência que um dia desejar nos atacar, a gente está aí correndo um risco muito grande. Qual que é a imagem que você passa? Se amanhã em qualquer exemplo hipotético que você fizer em mente, qualquer uma das potências acima do Brasil, sei lá, declara guerra ao Brasil por qualquer motivo, com que cara que você vai pedir ajuda para alguém? Perfeito. Sendo que você acha errado ajudar um país de menor poder, bem menor poder bélico, que está sendo atacado por um outro. Então, passa uma imagem ruim. Sim, e além disso ele conseguiu criticar a OTAN dentro da OTAN. Ele estava em Portugal, se não me engano, quando ele fez uma declaração criticando a OTAN, que também apoiou com envio de armamentos, de tanques, essa guerra, e estando lá na casa deles. Né? Foram vários episódios que foram na mesma linha. Né? Se diz da pergunta da repórter lá que pergunta para ele, né? Que ele falou que a culpa um dos players culpados pela guerra é a União Europeia, dentro da Europa, sendo que, né, um país que foi atacado pelo outro. Então tem só uma culpa soberana, que é o que ele não assume. Perfeito. Recebeu até o ministro russo lá esqueci agora qual ministério que é. Recebeu no Brasil, recebeu no Palácio, enfim. Se passa uma imagem um pouco danosa. Não é um momento bom para isso, né? Então, como as coisas já não estavam boas, houve muito bons sinais econômicos ali por uma melhora dos mercados, mas a gente perdeu no risco de imagem ali, perdeu uma boa parte do dinheiro que foi embora e, como a gente diz e escuta no mercado, conta fluxo, não tem muito o que fazer. Perfeito. Então o investidor estrangeiro começa a vender posições do Brasil, ele vai prejudicar um pouco o desempenho das demais, mesmo que as coisas sejam boas, se o fluxo de venda for muito grande, ele vai prejudicar um pouco o mercado. Por isso que a gente não teve um mês ali, que era para ser o melhor mês do ano até então. E ainda nessa linha do desperdício desse mês que começou super bem, a questão do arcabouço que você falou, acho que está entre os 2-3 principais motivos do mês. O arcabouço que ele foi apresentado num PDF inicial ali para a gente entender qual era o projeto, antes de fato a gente ter acesso ao conteúdo inteiro do projeto quando foi apresentado na Câmara, né, para votação. Mas ali foi muito curioso da leitura que os gestores conseguiram fazer da primeira apresentação. Que eu lembro que teve uma pergunta para o Haddad se ia ser criado novos impostos, novas tributações, ele falou que não. Só que na hora o mercado já entendeu que ele falou não, querendo falar sim. Porque depois já veio, né, em sequência, veio até aquela questão da Shen lá, que deu um bafafá imenso pro governo. Sim, que aí ele ia tributar compras de pessoa física até $50, né? E aí... Que é um instrumento que a gente sabe que essas empresas usam para vender aqui mais barato. Sim, mas aí colocaram ali que ia ser uma arrecadação extra de 8 bilhões, como se essa tributação não fosse reduzir o fluxo, né? Você mantém o fluxo, mas a partir de agora, tendo tributo, você vai ter uma receita extra de 8 bilhões. Se todo mundo for continuar se comprando, né? Exatamente. E aí a questão de aumento de tributos, agora recentemente eles querendo fazer uma reforma de tributação até com investimentos no exterior, enfim... Cada semana que passa, novos tipos de fonte de receita que vem sendo criadas, e fonte de receita para governo é aumentar a tributação. E até o que
grande risco da história do Brasil que todo mundo comenta, né? Ah, esse imposto aqui vai ser provisório. Ah, essa aqui é a ideia só para estabelecer X ou Y. Ou olha, imposto provisório no Brasil. O PVA era provisório. Estão pagando aí, faz quanto tempo? Aí teve aquela questão de que você traz aqui, né, você alegra uma parte da população que entende aquilo como uma boa notícia, mas no fundo esconde algo muito ruim, que é, então no fim consegui fazer um acordo com a Shein que ela vai abrir fábricas aqui, contratar não sei quantas mil pessoas. Ok, mas dependendo do preço das coisas, dependendo se ela tiver matéria-prima de fora, essa matéria-prima ainda sem tributo. Enfim, quantas empresas pequenas de varejo, uma empresa grande dessa vai matar na economia, que no fim você tem que fazer a conta se isso vai ser bom ou ruim. Que majoritariamente às vezes é ruim. Às vezes você não favorece os que já estão aqui. Sim. Então é isso que o mercado realmente olha. Você pega as empresas que estão listadas em bolsa, tendo que reportar resultado, dando prejuízo nos últimos anos porque a coisa está difícil, enfim, você não tem nenhuma medida falando a respeito de praticamente nenhuma delas. Então, coisas que vão sendo digeridas ao passar do tempo que fizeram preço aí mais uma vez. Aí você traz um concorrente para brigar, mas com outras regras, né? Com alguns benefícios. Aí não fica vale. complicado. Bom, no externo, a gente também teve um mês com números mais positivos, né? S&P subindo 1,46, fechando em 4.169 pontos. Stock 600, que é o índice da Europa, na verdade Stock 50, né? O 600 é o futuro. Subindo 1,03, não foi tanto igual aqui no Brasil, mas ainda positivo. Mas China, a Europa vem bem no ano, né? Sim. A Europa vem vindo escadinha, né? Mês a mês ali, resiliente, enfim. Claro que o pau tá quebrando na França, mas dado a reforma da Previdência, dado algumas questões não populares que o Macron tem feito, faz com que a Bolsa da França seja uma referência no mundo. Tá subindo faz bastante tempo já. O próprio Louis Vuitton bateu o touro de ouro, que a gente brinca, né? O recorde de valor historicamente, ao ponto do ano passado até o Elon Musk em fortuna. O mais rico do mundo. Então você tem essa melhora do mercado europeu, primeiro pelo grande desconto que havia tido, mas os países estão fazendo esses pequenos ajustes ali que faz com que o mercado suba lá fora. Sim, e aí um ponto também que nesse controle da inflação, que é o que a gente está de olho no mundo inteiro, acaba sendo bastante importante, é o preço do gás natural. Um mês de queda muito forte, 19,45, batendo 39 euros, se não me engano. Por aí. Acho que foi mais ou menos Menos isso. que 40 com certeza baixou. Sim. Antes do começo da guerra era ali no patamar de 50, bateu 300 no meio da guerra e agora aí Estoque, abaixo né? de 40. Esse é grande exemplo de o que vai esse preço. Oferta e demanda. Quanto mais eu tenho alguma coisa, menos ela vale e assim sucessivamente. Perfeito. É isso que está acontecendo. O próprio petróleo, a gente teve aquele evento abrupto que acontece no primeiro dia útil do mês. 2 de abril, super importante. OPEP+. Cancelando, limitando a produção, né, cortando 1 milhão de barris dia. Isso. Dividido por todos os seus países ali. Isso só os da OPEP+. Só os da OPEP, Alguns fora da OPEP ainda somava ali quase 1,6, quando você pega todos. Então você teve uma diminuição drástica de produção de petróleo, fez com que o preço saltasse lá para quase 90, até passasse disso no intraday. Só que mesmo assim fecha o mês de abril em queda, abaixo do preço que estava antes, dado que a OPEP já fez isso, esperando que as vendas diminuíssem. Por que as vendas de petróleo estão encolhendo? Por uma possível recessão mundo afora, que possivelmente virá. Tamanho nós não sabemos. Não sabemos o quanto chegará o desemprego na América. Coisas que isso não tem muito como prever. Esse corte de petróleo, inclusive, vai muito contra o que os Estados Unidos queria, né? Eles que... Não só eles, mas eles lutando para controlar a inflação. Aí se você corta o petróleo uma força dessa, a tendência é que com menos oferta você consiga subir o preço. Só que aí agora entendendo todos os números que vieram saindo, PMI, CPI, enfim, você viu que realmente tem um freio no crescimento da economia, que já era esperado, na verdade foi provocado, né, pelo aumento da taxa de juros. E aí você vê que menos demanda, menos crescimento, petróleo fechando com menos 7,5%, minério também, menos 8,59%. O minério muito a ver com a economia da China também, né, que é o principal. A China cresceu demais nos últimos 40 anos com uma construção muito grande de tudo. Tem aquelas cidades fantasmas lá que até hoje é um mistério. Você tem muita construção de infraestrutura, ponte, prédio, de tudo. Fizeram aquela usina lá que é não sei quantas vezes maior do que Itaipu, mas não consegue gerar a mesma eletricidade porque foi só uma construção realmente ali para fomentar a parte do emprego civil, né, da matéria-prima.
do trabalho, que é o trabalho braçal ali da construção civil. Então a China cresceu demais assim por muito tempo. E o chinês mesmo tem muito hábito de comprar imóvel, né? Eles trocam bastante, né? A oferta é muito... A demanda é muito grande, sempre foi muito grande, então os preços só vão subindo. Até que chega um momento que equilibra isso, né? E agora ainda eles tendo uma inversão da pirâmide etária, nascendo menos gente do que está morrendo, né? Então, esse crescimento da China, a bolsa chinesa até me corrija, fechou subindo também no mês. 1,5. Dado um consumo que, pelo visto, vem do chinês e vem forte. Tanto na própria China quanto na Europa. Um dos motivos da bolsa da Europa estar bem. Porque o chinês ficou em casa, realmente em casa, né? Um lockdown que realmente aconteceu. Diferente de uma boa parte do mundo. E eles não gastaram dinheiro por mais de 3 anos. Então, estão consumindo demais, fazendo com que a economia cresça na parte do consumo mesmo, né? Só que aí uma construção civil mais fraca faz com que o próprio minério, muito importante para nós, né? O Brasil tem uma das maiores mineradoras do mundo, vende-se muito minério para a China, mas ele caiu bastante no mês ali, dado uma menor necessidade dele. Batendo quase $100, né? Fechou a 103,61. Era 130 alguma coisa há pouco tempo atrás, né? Sim. Ele vem caindo há muito tempo, o petróleo também caindo, nem sei desde quando, mas alguns meses seguidos, muito por conta dessa... Foi o movimento que a OPEP tentou inverter, mas não conseguiu. Isso. E para eles é ruim, né? Para a OPEP, principalmente a Arábia Saudita, os Emirados, para eles é muito ruim. Eles são produtores de petróleo. Sim. Se você tem que vender um produto que você produz por um preço barato, menos receita. Então, para eles isso é muito ruim. Eles tentam controlar, mas, por outro lado, os Estados Unidos cortando estoque também, né? Cortando produção. Para equilibrar. Tá no menor, né? O próprio estoque, a reserva técnica lá dos Estados Unidos que eles dizem, tá no menor nível ali desde não sei quantos anos atrás. Na verdade, eu falei uma coisa, mas é o oposto, né? Eles colocando mais produto no mercado para aumentar a oferta e equilibrar preço. E diminuir preço. Até quando que os Estados Unidos têm capacidade de colocar esse petróleo no mercado, não sabemos. Veremos, né? Um país autossuficiente também, então muito pode acontecer. Mas, pelo visto, a luta contra a inflação, que a gente tanto fala aqui desde o primeiro episódio do ano, tem dado sinais. Sim. Tem dado sinais na commodities, né? Tem dado sinais... tem feito preço nas bolsas, então... A inflação, eu acho que é uma palavra-chave aí, de novo, mais uma vez, no mês de abril. Aqui, uma notícia boa. Na América, nos Estados Unidos, reduziu relativamente bem também. É esperar que esse movimento continue. O próprio, a gente comentou aqui de um alívio nos juros no local. Houve um alívio de juros nos Estados Unidos também. Talvez o que favoreceu o S&P subir bastante. Tudo bem que subiu mais puxado pelas grandes empresas, bancos, enfim, né, que vieram com resultados bons depois daquele rumor, daquela crise bancária de março de 2023. Perfeito. Teve sua última vítima agora na semana passada. First Republic Bank. Fechou por definitivo. Era uma possibilidade mesmo, né? Então, a gente teve ali, acho que os bancos vindo com sinais, os grandes bancos, né, americanos, vindo com bons sinais, é o que trouxe um pouco de alívio nesse S&P 500 aí. Sim, o First Republic foi um que lá no começo, quando deu problema com o Silicon Valley, Signature, logo depois Credit Suisse, também era um que sempre estava ali nas capas dos jornais, né? O próprio Deutsche também veio com um resultado muito bom, tirando essa nuvem de cima dele, né? O maior banco alemão, é a 4ª maior economia do mundo, então traz um receio. Veio bem, veio talvez ajudando também a Europa a fechar no positivo. Sim. Então, não sei se acabou, não sei se o First Republic foi o último, mas foi o último episódio, pelo menos até agora. Sim, e ele que não é um banco pequeno, né, o First Republic, e quebrou, entre aspas, porque ele foi absorvido pelo JP. Sim. Né? JP comprou todos os passivos e os ativos também, que claro. É o maior banco do mundo, né? Para deixar em evidência. Então, todo esse movimento que vem acontecendo, ele vem sendo muito bem absorvido. Então, o Fed ajudou a coordenar ali para eles fazerem essa aquisição. Na Europa, lá na Suíça, o UBS comprou o Credit também com coordenação do Banco Central da Suíça. Então, ninguém quer que isso acabe virando uma bola de neve, é uma crise de confiança. Então, assim que acontece um evento desse, eles já tentam resolver ali mesmo para que não tenha desdobramento. Isso é importante. Acho que também diferente de 2008, né? 2008 houve uma corrida aos bancos inevitável. Foi algo parecido, porque o rumor começou a se elevar, as pessoas começaram a procurar o dinheiro cada vez mais. A maior diferença é que os ativos, em sua maioria, que não tinham liquidez, que tinham perdido muito valor de mercado dentro dos bancos em 2008, eles de fato não valiam nada. Eles de fato eram ativos muito ruins. Eles de fato eram uma parte sintéticos, eles eram de mentira, eram dinheiro de mentira. Então, de fato, não tinha dinheiro. Até que você pega
toda a ajuda que veio dos bancos centrais para salvar os bancos naquela época, que foi colocar o dinheiro no banco e pegar esses ativos que não tinham para quem ser vendidos para o Banco Central, dando liquidez ao sistema, estão no balanço do Fed até hoje. E vão ficar lá até o vencimento, até o fim, para a história. Nesse caso agora, a maioria dos ativos que deram um certo prejuízo para os bancos no valor presente, que eles não tiveram dinheiro suficiente para pagar todo mundo, pelo menos são bons ativos, são títulos do Tesouro Americano. Que estão em deságio, mas que tem se um levar preço. até o vencimento tem um preço de face que vai ser honrado. Não são ativos ruins. Então, o primeiro passo para que facilite a incorporação de um banco por outro. E sempre lembrando que o dinheiro ele está sendo sacado de um banco, ele está indo para outro. Via TED, né? Veio via essa facilidade hoje de tirar dinheiro via celular, internet. E esse dinheiro, em grosso modo, está indo para os grandes bancos da América. Então, eles têm dinheiro lá para comprar esse mesmo banco que está com problema aqui. Por isso que essa crise talvez esteja ainda acontecendo, mas num nível, né, ela diminuiu bastante a preocupação das pessoas aí ao longo do mês. Não, sem dúvida. E aí um último ponto, que a gente até comentou já um pouquinho, a questão dos balanços, né? Os bancos, como você comentou, já se esperava um resultado muito ruim. Veio um pouco melhor, lógico, não foi um resultado bom. Foi um resultado melhor que a expectativa. E isso foi muito positivo, né? Refletiu no índice. E aí o resultado das empresas de tecnologia, que também recuperaram no final do mês. Resultado quando saiu Facebook, Amazon, Microsoft, Alphabet, que é a dona da Google, falei Facebook, mas é a Meta, enfim. Eles sozinhos já conseguiram praticamente puxar o índice da Nasdaq. A Google, por exemplo, pela primeira vez na história, dando lucro na área de cloud computing, se não me engano. Algumas coisas que sempre foram deficitárias, agora as empresas conseguindo gerar lucro ali. E, se não me engano, ainda essa semana, hoje é dia 2 de maio, essa semana a gente tem, se não me engano, 70% do S&P reportando resultado. As maiores já foram, né? Algumas grandes já foram, vamos dizer, melhor assim. Os bancos que eram super importantes e muito aguardados por conta da... Coca-Cola veio muito acima do esperado também. Então, empresas mais, a gente chama de economia real, né? Sim. Essas aí vieram bem, as de tecnologia mostrando que a linha do balanço de custos operacionais, que foi reduzida bastante nos últimos anos. Muito corte de emprego, meses, né? Desculpa, tem dado resultado. Perfeito. Então, por isso ajudou um pouquinho os preços também, principalmente no S&P aí. Se elas perderam receita, você corta custo e mantém o lucro. Isso. É isso que elas fizeram. A gente viu muitas demissões, né? Notícias aí de grandes percentuais da linha de produção das empresas, né? Dos funcionários sendo cortados, isso no geral. E agora dando resultado nos balanços, né? Mantendo 20 lucro. mil, 10 mil pessoas, né? Cada empresa, cada lugar. Foi bastante gente mesmo. Sim. E bom, para abril, algum último ponto que a gente não comentou? Acredito que não. De grosso modo, a gente teve aí o PEP tentando segurar o petróleo, não conseguiu. Manteve ele ali em patamares meio próximos do que era em março. Mas subiu muito, caiu muito. No outro mês, a gente teve uma melhora na expectativa da inflação no Brasil, que melhora a perspectiva de juros, que foi um pouco estragada por Brasília, para variar um pouquinho. E acredito que do resto do mundo foi algo ali mais neutro, conforme a gente comentou aqui. Ainda no impasse, ainda no aguardo, de fato, de uma inflação voltando para a normalidade e assim fazendo com que um dia os bancos centrais passem a inverter o movimento atual e comecem a diminuir os juros de novo. Boa, e é isso que a gente fica de olho agora em maio, né? Maio, que é o mês com mais dias úteis até agora, né? Não sei se é do ano, mas um mês muito extenso. Amanhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, 3h30, já sai a leitura do Fed. Expectativa de juros 0,25, 90% do mercado aposta nisso. Talvez mais importante do que a alta seja o comunicado. Né? 6 horas, 6h30, né? 6h30. O Brasil, Copom divulga ali, quase que certeza, uma manutenção de 13,75. Se vier diferente disso, vai ser uma grande surpresa. E até no comunicado, tem muita gente que acha que nas próximas também não tem muito espaço para mexer. Vamos ver o que vem de comunicado. Está tendo muita crítica. É muito claro que o Lula quer cortar esses juros, quer que seja cortado o quanto antes, mas a gente sabe que não é assim. Isso acaba sendo muito mais consequência do que causa. Você não pode chegar ali e só cortar, tem que ser uma consequência de bom trabalho feito antes. O arcabouço, inclusive, é um dos pontos. E, falando do arcabouço, vamos ver como é que ele vai avançar esse mês. A gente tem que ficar de olho no Congresso se ele vai alterar alguma coisa no arcabouço. Porque se ele melhorar questões que a gente aqui criticou, por exemplo,
questões que fizeram com que o mercado não tivesse tanta certeza assim sobre ele, vai melhorar a expectativa também. Talvez até facilite o trabalho do Banco Central em reduzir juros nos próximos meses. Mas aí agora é depender do Congresso. A gente não tem muito mais o que fazer além de estudar cada ponto, cada notícia que sair a respeito disso aí. Sim, o Congresso não gosta de subir tributação. Já está um pouco claro isso. Vamos ver se mantém. Mas deseja também que um juro caia. Sim. Uma parte sabe como é que funciona, uma parte não sabe. A gente teve a visita Campos Neto no Senado lá, que foi um circo. Até o senador, o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, querendo mostrar para o Campos Neto como é que trabalha, porque que o Brasil não tem a mesma taxa de juros que é dos Estados Unidos. Sem sequer parar para pensar um pouquinho que se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse a decisão de onde pôr o seu dinheiro, e os Estados Unidos pagam 5 em dólar e nós pagamos 5% em real, para onde esse dinheiro iria? Perfeito. 100% para a América, aí que nós teríamos um problema sério, realmente. Sim. Então, o senador da República minimamente não tem nem essa informação, ou simplesmente não quer usar isso aí a favor do eleitor dele mesmo. Espero acreditar que tenha. Mas... Então, é que as duas, ele ter e não usar, e ele não ter é triste do mesmo jeito. Sim. Então, isso é um pouco preocupa, mas o lado positivo é que tem muitos bons ali, principalmente da última leva no Congresso hoje, que podem ajudar a gente a aprovar uma lei boa aí, para aliviar um pouco essas questões aí que a gente comenta sempre. Então vamos para maio. Vamos ver o que acontece. Estaremos aqui para o fechamento dele também. Boa. Hoje não está abrindo muito bem, mas temos aí um mês longo, conforme você comentou, para acompanhar. É isso aí. E vamos agradecer quem ficou até aí. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado. Não esquece de se inscrever no canal. Mês que vem a gente volta para comentar como vai ser esse mês de maio. E enquanto isso, a gente vai sempre postando 2 vídeos por semana, comentando sobre os principais assuntos de investimento, simplificando isso para você. E a gente se vê no próximo episódio.